Olá, queridos. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Em terras brasileiras, nossa sede situa-se a rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossas igrejas espalhadas pelos seguintes municípios: em Quatis, estado do Rio de Janeiro, no centro da cidade, Rua Delfim Frois, número 55. No estado de Minas Gerais, ainda no centro da cidade, município de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350. Município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. Também município de Pinheiral, quilômetro 5, estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. No município de Barra Mansa, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Município de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Ainda município de Barra Mansa, bairro Vista Alegre, Barra Mansa, município do estado do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Temos nossas igrejas no estado de Santa Catarina, município de Forquilinha, estado do Paraná, município de Amaporã. E também nosso novo endereço no estado de Mato Grosso do Sul, nossa igreja recém-inaugurada, no município de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, número 429, centro de Itaquiraí. Também temos trabalhos sociais que estão sendo desenvolvidos na Índia e na África. Bem, queridos, dominicalmente nós recomendamos a nossa revista do Obreiro. É uma revista semestral, R$20. Aqui nós temos palavras, estudos e matérias elaboradas por todos os pastores das nossas igrejas aqui em solo brasileiro e também pastores de nossas igrejas na grande Europa. E o tema desta revista é Obreiro Aprovado. Temos aqui 3 matérias principais, matérias de capa. Tempos trabalhosos ou difíceis? É uma matéria que foi elaborada pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Também uma entrevista com o nosso vice-presidente da COIMEP. COIMEP é a nossa convenção internacional, pastor Renato Boni, que também é pastor de nossa igreja, sede em Milano, na Itália. E uma reportagem elaborada por mim, que fala sobre a procedência natalina. Aqui nós tecemos comentários sobre a origem da árvore de Natal, a origem do Natal,
E em cima desta matéria, nós então editamos o mais recente livro, o nosso mais recente lançamento, O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. Aqui nós discorremos fatos históricos comprováveis biblicamente sobre o paganismo, a maneira que ele se propagou e perpetuou-se como religiosidade adentrando a maioria das igrejas do Brasil. O etnicismo babilônico, Ontem e Hoje. É um livro editado pela Líteres Editora. São 180 páginas, 184 páginas de estudos elaborados com muito cuidado, muita cautela, a partir de Nimrod, que foi bisneto do patriarca Noé. Nimrod, ele é da linhagem de Cã, um dos filhos de Noé. E uma coisa interessante, que quando Noé sai da arca, juntamente com os seus filhos e sua família, Deus os abençoou. Diz a Bíblia que Deus abençoou Noé e todos os seus filhos. Então Cã foi uma pessoa abençoada, tal qual os seus demais irmãos, os membros de sua família. Porém, a história bíblica nos diz que Cã teve uma linhagem amaldiçoada por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por falta de reverência com o seu próprio pai e muitas outras coisas que o afastaram da presença do Eterno. E desta linhagem nasceu Nimrod, seu bisneto, filho de Cush. Cush, por sinal, foi filho de Cã, que era filho de Noé. E diz a Bíblia que Nimrod transformou-se num homem poderosíssimo na terra. E certamente a sua fama subiu para a sua cabeça e o seu ego sobressaiu-se. E então Nimrod começa a afastar-se totalmente de tudo aquilo que fora passado pelo seu bisavô Noé. E ele foi um dos edificadores da Torre de Babel, foi construtor da cidade de Nínive e muitas outras cidades importantíssimas no grande Mediterrâneo. E então ele funda a cidade, a capital de Babilônia, e começa a ser venerado como Deus Sol. E Nimrod foi uma pessoa tão ímpia, tão distante de Deus, que ele se casou com a própria mãe, e desta união, deste incesto, nasceu o seu filho Tamuz, a quem as pessoas praticamente do mundo inteiro, todos os anos, anualmente, erguem uma árvore de Natal, uma árvore natalícia, em comemoração ao 25 de dezembro, que era a data de aniversário de Nimrod. E Tamuz representa a reencarnação de Nimrod. Tamuz morreu de forma precoce, caçando javali, teve uma morte precoce. E então sua mãe Semiramis
que também era viúva de Nimrod. E ela então estabelece estas confraternizações através da religiosidade. E então o Natal ele já tem existência há 3.000 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria. E como paganismo, todos estes eventos foram abarcados pelo catolicismo romano, que de forma sorrateira acabou também infiltrando todas essas festividades pagãs na maioria das igrejas evangélicas. Nós não estamos aqui radicalizando, não. O apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Então, pessoas que festejam o Natal, nós não as condenamos, mas nós alertamos a origem das festas pagãs, a maneira como elas surgiram. E muitas pessoas que não têm conhecimento acham que estão adorando o verdadeiro Deus, o que não é verdade. Apenas este esclarecimento nós passamos através desta obra, deste livro, que recomendamos para os amantes da literatura, O Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. Apenas R$50, preço de custo. Poderão encontrá-lo nos endereços de nossas igrejas ou pelo site da Literes Editora ou através do meu endereço eletrônico lourildocosta@gmail.com. E também um lançamento de suma importância para os estudiosos da Bíblia, para os formandos em teologia. Pneumatologia é um livro que trata das doutrinas relacionadas ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Também é um lançamento da Literes Editora. Da mesma forma, poderão adquiri-lo através dos endereços de nossas igrejas ou pela Literes Editora. E estamos na antepenúltima lição deste trimestre. Esta é a nossa revista Ebenezer Dominical. É a revista da nossa escola bíblica dominical. E estamos concluindo os estudos sobre liderança cristã. E hoje nós aqui estaremos discorrendo sobre a lição número 11, lição de 15 de dezembro de 2024, que tem por título Barnabé, um líder excelente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 36 e 37, tem por base o nosso texto áureo que diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. É o texto base do nosso texto áureo. Verdade aplicada. Assim como Cristo precisou de João Batista para abrir-lhe o caminho da evangelização dos povos, o apóstolo Paulo precisou de Barnabé, o único que acreditou
e defendeu a sua conversão, abrindo-lhe as portas do ministério apostólico. Temos como objetivos desta nossa lição os seguintes: destacar as características de Barnabé como líder complementar, elencar as características de liderança de Barnabé e demonstrar a excelência da liderança de Barnabé e Paulo. Os nossos textos de referência encontram-se registrados no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo número 26 até o versículo 31. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tornando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Introdução. Quando se fala em liderança, quase todos só citam o apóstolo Paulo como o maior líder depois de Jesus. Negligenciam a influência que Barnabé teve no ministério de Paulo. Foi Barnabé quem primeiramente identificou a chamada ministerial do apóstolo dos gentios e fez de tudo para que os demais apóstolos apoiassem a sua liderança. O tópico primeiro tem por título Barnabé, o líder complementar. Existem alguns líderes que recebem a chamada divina para exercerem uma liderança que apenas dá complemento ao ministério de outro líder, pois ocupam o papel de liderança de apoio a outro líder de maior responsabilidade ou de maior superioridade. Barnabé sempre trabalhou de modo a dar complementação ao chamado de Paulo. Barnabé teve o discernimento de entender a chamada de Paulo como resultante do encontro pessoal do ex-Saulo com o próprio Cristo na estrada de Damasco. Assim como Cristo precisou de João Batista, cada Paulo necessita de um Barnabé em sua vida ministerial. O título do subtópico 1.1: Barnabé despertou o ânimo da igreja primitiva. Primeiramente, o líder Barnabé procurou cativar a confiança e o apoio dos líderes emergentes da igreja em Jerusalém.
Ele tinha a posse de uma propriedade, vendeu-a e doou o valor para auxiliar os irmãos necessitados de Jerusalém. Pouco se comenta a respeito do ministério de Barnabé. Até mesmo as Sagradas Escrituras não dão muitos detalhes. Conhecido a princípio como José, cognominaram-no Barnabé. Vendeu seu imóvel e mudou-se para Jerusalém, conforme capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo número 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que, traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Subtópico 1.2. Barnabé era levita e por isso desligou-se das coisas terrenas. Segundo a lei mosaica, não era permitido a um levita ser dono de propriedades imóveis. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29, diz: Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Barnabé desprendeu-se do seu bem patrimonial, vendeu o terreno que possuía e ofertou o valor para a igreja em Jerusalém, conforme capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo número 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Subtópico 1.3. Barnabé, o filho da consolação. É logicamente plausível que o próprio Deus venha colocar em prova algum líder emergente, como fez com Jó e com o patriarca Abraão. Com Barnabé não foi diferente. Deus testou a sua fidelidade na área das finanças. Ele não se agarrou aos bens materiais, mas doou uma soma considerável aos irmãos necessitados da igreja em Jerusalém. Acredita-se que tenha ofertado todas as suas economias, por isso o significado do nome que lhe deram, Filho da Consolação. Capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que, traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre. O título do tópico número 2, Saulo, de inimigo dos cristãos a apóstolo. O capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos traz o registro de como se deu a conversão de Saulo, um dos maiores inimigos dos cristãos, que ia em direção a Damasco. Saulo converteu-se após o encontro com Cristo, e de perseguidor dos cristãos
tornou-se cercado de inimigos judeus que não acreditavam na sua regeneração. Para não ser morto pelas mãos de seus implacáveis adversários, foi preciso que o descessem dentro de um cesto à noite pelo lado externo do muro da cidade, a fim de que escapasse em fuga, conforme o capítulo número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 20 a 25. Subtópico 2.1. Saulo, persona não grata à igreja em Jerusalém. O agora convertido Saulo chegou à capital Jerusalém e os irmãos da igreja primitiva deixaram em evidência a vontade declarada de não o receber entre os cristãos. Tinham medo da sua real intenção e achavam que usava de camuflagem para denunciá-los às autoridades do judaísmo. Todos o deixaram à margem da comunidade cristã e começaram a questionar-se realmente se havia convertido ao cristianismo. Capítulo 9, versículo 26 do livro de Atos dos Apóstolos diz: E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Subtópico 2.2. Barnabé e o dom de discernimento. Nesse ínterim, surgiu o líder Barnabé, que defendeu Paulo diante dos apóstolos. Ele não titubeou e não teve medo em colocar em risco sua ilibada reputação diante dos cristãos. A Bíblia não relata se Barnabé conhecia Paulo profundamente, a ponto de colocar sua cabeça a prêmio. Barnabé fez uso do dom de discernimento e acreditou na mudança de vida de um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele estava convencido da chamada divina na vida de Paulo e enxergou nele um líder em potência. Barnabé foi o maior exemplo de um líder complementar, pois confirmou e deu apoio total ao potencial de um líder emergente. Subtópico 2.3. Barnabé, o líder da igreja em Antioquia. A evangelização propagou-se como um relâmpago por toda a região de Antioquia. Os cristãos perseguidos em Jerusalém haviam fugido para Antioquia e lá disseminaram o evangelho de Cristo. Por causa da evangelização, um número considerável de judeus foi alcançado com a pregação genuína da palavra de Deus. A igreja em Jerusalém tomou conhecimento do avanço do cristianismo e resolveu enviar exatamente o líder Barnabé, um cidadão judeu nascido em Chipre. Barnabé aceitou o desafio
e foi para Antioquia. Lá chegando, alegrou-se muito com o crescimento da igreja local e deu um relatório sobre a autenticidade de uma parte de membros que compunha o corpo místico de Cristo. Tópico número 3. Barnabé, um exemplo de humildade. O número de crentes da igreja em Antioquia havia explodido numericamente. Seu espírito de humildade fê-lo buscar alguém mais capacitado do que ele, segundo seu entendimento, para que fosse o pai espiritual daqueles irmãos recém-convertidos. Ninguém melhor para assumir o trabalho do que Paulo. Barnabé foi até Tarso para lhe lançar o convite. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 25 e 26, assim registram. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Subtópico 3.1. Barnabé e Saulo, líderes por excelência. Barnabé enxergou uma liderança proficiente em Paulo e o levou para juntos trabalharem em prol da excelência do trabalho da igreja em Antioquia. O trabalho ministerial exercido por Paulo ali serviu de grande aprendizado para o desenvolvimento da sua missão como apóstolo dos gentios. Paulo e Barnabé desenvolveram um excelente trabalho em equipe, deixando de lado o egocentrismo tão comum entre a liderança eclesiástica da igreja contemporânea. Subtópico 3.2. Barnabé e Saulo, empreendedores da obra social. Barnabé e Saulo tomaram conhecimento da crise econômica e social que se abatera na região da Judéia, atingindo em cheio os irmãos da igreja primitiva. Mais que depressa, reuniram os crentes de Antioquia, fizeram uma campanha de doação de donativos e eles mesmos foram levar aos irmãos necessitados daquela localidade. Foram até Jerusalém prestar-lhes socorro e, tempo depois, retornaram a Antioquia, na companhia de João Marcos. Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.
Subtópico 3.3 Barnabé e Saulo, lideranças em ascensão. A partir da igreja em Antioquia, o Evangelho de Cristo viveu um período de grande expansão. Novas comunidades cristãs foram inauguradas e o Evangelho caminhava a passos largos para atingir os confins da terra. A igreja de Antioquia confiou a Barnabé e a Saulo a incumbência de alcançarem o mundo gentílico. Ambos haviam despertado o sentimento missionário à jovem igreja que pastoreavam. O desafio da grande comissão teve início com a igreja em Antioquia e não em Jerusalém ou com os demais apóstolos. Conclusão: Barnabé foi o primeiro grande líder complementar a reconhecer a chamada divina do apóstolo Paulo como líder emergente. Foi Barnabé que tomou a iniciativa de levar o recém-convertido Paulo aos apóstolos da igreja em Jerusalém e, por ele, dar o seu testemunho pessoal. Humildemente, ele cedeu a sua liderança em Antioquia à profícua liderança de Paulo. Além do mais, dedicou sua liderança complementar ao seu primo João Marcos. Barnabé viveu plenamente o que o seu nome significa: filho da consolação. Ele continuou dando apoio ao ministério de Paulo e ministrou a pregação da palavra, juntamente com ele, a muitas comunidades gentílicas. E assim, queridos, terminamos mais uma de nossas lições da nossa escola bíblica dominical. E no próximo domingo, dia 22 de dezembro, aqui retornaremos com a lição número 12 e o tema será Formando Líderes para o Reino de Deus. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos, é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. É uma literatura editada pelo nosso Ministério Missão Europa no Brasil. Estamos concluindo uma série de 13 lições durante este último trimestre do ano que se finda, 2024. E estamos estudando sobre liderança cristã. E estaremos no próximo trimestre, se Deus disser que sim, estudando sobre Neemias. É a nossa mais nova revista, já está pronta, já está disponível para que os alunos, os estudantes da EBD, os amantes da palavra, possam adquiri-la. Apenas R$ 17,00 em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. E o tema será Neemias, um exemplo a ser seguido. O comentarista destas lições, dessas próximas 13 lições, é o pastor Adalto Pinheiro, pastor de nossa igreja em Caldas da Rainha, em Portugal. Até o próximo domingo. Em nome de Jesus Cristo, nós nos despedimos de todos vocês, desejando que a graça de nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus estejam
plenamente sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre.